Olá a todos, é uma alegria poder estar aqui novamente por meio do canal do YouTube do Centro Espírita de Arlindo Alves para convidá-los a refletir sobre mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. E esse tema, na verdade, ele é um grande... ele fala sobre a grande dicotomia que o homem vive, que é a dicotomia entre a vida física e a vida espiritual. O tema de hoje é o desprendimento dos bens terrenos. Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio para ajudar-vos a marchar corajosamente na vida de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros, e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos desencarnados a regeneração será possível. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna proporciona uma felicidade sem manchas? Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil oculto? Compreendo que um homem que conquistou a fortuna por um trabalho constante e honrado experimente por isso uma satisfação, aliás, muito justa. Mas dessa satisfação, muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração, há uma distância igual e que vai da sorte da avareza à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Que a fortuna provenha da vossa família, ou que a tenhais ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que jamais deveis esquecer: é que tudo vem de Deus, e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis sobre isto. Bom, meus amigos, esse tema aqui, ele procura nos fazer refletir. No seu final, ele é bem claro, e nós mesmos sabemos disso. Quando nós vamos a um funeral, nem o corpo a pessoa leva consigo, muito menos os bens que ela adquiriu ao longo da sua trajetória, da sua vida encarnada. Esse trecho ele fala também uma coisa muito interessante. Não é por isso que nós devemos demonizar a matéria, não. Muito pelo contrário, as pessoas que conseguem, por meio do seu trabalho, adquirir bens, ter uma vida confortável, isso tudo é abençoado por Deus. O que o Evangelho nos coloca é o apego excessivo e exagerado, fazendo com que os bens materiais eles se tornem superiores a todos os outros bens. Quando ele diz aqui que há esse apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração. E infelizmente, muitas vezes é o que nós vemos. As pessoas, conforme elas vão se apegando cada vez mais aos bens materiais, elas vão se distanciando cada vez mais dos sentimentos que realmente importam e do desenvolvimento moral que ela precisa ter aqui na Terra, dos sentimentos realmente mais importantes. É como se os bens materiais enevoassem, né, o nosso pensamento e nos afastassem daquilo que realmente importa, que é a vida espiritual. E que é para isso que nós estamos aqui. Nós não viemos para adquirir e para acumular bens materiais, mas para adquirir e acumular bens espirituais, que são os únicos que vão com a gente quando a gente morre. Nós só levamos daqui todo o progresso moral,
intelectual e, consequentemente, espiritual que nós alcançamos. São os únicos que vão com a gente. São os únicos. Os bens materiais, eles nos servem, é lógico. Vivemos num plano material e precisamos da matéria para viver. Então, num primeiro momento, eles nos servem, sob um ângulo, eles nos servem para vivermos aqui, nesse plano. E num segundo momento, eles nos servem também para poder provar e para poder desenvolver em nós a caridade. Então, o saber dividir, o compartilhar com aqueles que têm menos. Então, a matéria, a riqueza, ela tem essa função. Ela é também uma das lições pelas quais nós passamos aqui para poder desenvolver no nosso espírito a caridade material, moral e espiritual. Inclusive aqui no Livro dos Espíritos, tem um trecho que fala das provas da riqueza e da miséria, que tem algumas perguntas bastante elucidativas. A pergunta 814 diz assim: por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Ou seja, a prova da riqueza e a prova da miséria são provas nas quais nós podemos aprender muitas coisas. Qual dessas provas é a mais perigosa para o homem? A da miséria ou a da riqueza? E a resposta dos espíritos é a seguinte: tanto uma como a outra. A miséria provoca a murmuração contra a providência e a riqueza leva a todos os excessos. E aí, nesse caso da riqueza, é que está a grande prova. Todos esses excessos que a riqueza proporciona, cada vez mais elas podem, têm a capacidade de afastar o homem da vida espiritual. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. Então, quando estávamos falando agora, a riqueza, ela também é um instrumento de fazer o bem. Por isso que ela não deve nunca ser amaldiçoada. E conhecemos com certeza, ao longo da nossa trajetória, muitas pessoas que utilizaram e utilizam a riqueza para fazer o bem para as outras pessoas. O que o Evangelho condena, na verdade, é o apego que paralisa, o apego que distancia o homem do que ele realmente veio fazer na Terra. E a gente vê, com certeza, todos nós conhecemos, ou muito próximo de nós, ou dentro da nossa própria família, pessoas que possuem esse apego extremo, excessivo, e quanta dor esse apego causa na sua própria vida e na vida das pessoas que o cercam. Então, amigos, essa reflexão de hoje, ela, mais uma vez, ela vem nos alertar, ela vem nos dizer: cuidado, cuidado com o que nós estamos fazendo das nossas vidas. Nossa vida, ela está totalmente voltada à matéria, à vida material, a nós mesmos. Vamos refletir sobre isso. O que temos feito pelo nosso espírito? O que temos feito pelo nosso crescimento moral, espiritual, que é a razão de estarmos aqui? Vamos lembrar, não podemos ocupar o nosso tempo todo com aquisição de bens, sempre voltados a isso, porque nós não vamos levar nada junto conosco, nada, a não ser todo o bem que fizemos,
toda a caridade que fizemos, tudo aquilo que doamos de nós materialmente e espiritualmente aos outros. É só isso que nós vamos levar. E neste dia em especial, hoje, 15 de outubro, que em que nós comemoramos o Dia dos Professores, nós temos como exemplo o maior educador da história, Jesus. Jesus cujas lições alteraram para sempre a trajetória da humanidade. Seus ensinamentos geram frutos até hoje. Jesus é um mestre por excelência e é nele que nós temos que nos espelhar, é nele que nós temos que buscar inspiração. Jesus, a gente chama de um mestre por excelência, porque a autoridade de qualquer discurso, ela está relacionada não só à capacidade e ao conhecimento que uma pessoa tem, mas principalmente ao caráter desse orador. Principalmente se tratando de questões morais, o discurso ele tem que estar totalmente coerente, né? Com a prática. E Jesus é um mestre por excelência porque ele ensinava aquilo que ele vivia. E a lição mais importante que Jesus nos deixou foi o amor. E sobre isso ele falou como ninguém. Jesus ensinou a ética sendo ético. Jesus ensinou a perdoar perdoando. Jesus ensinou o desprendimento dos bens terrenos, que é o tema de hoje, sendo desprendido totalmente deles. Ele dizia, quem quiser me seguir, né? Deixe tudo para trás, né? Pegue sua cruz e me siga. E ele ensinou a caridade material repartindo o pão. Jesus ensinou a amar, amando. Aprendamos com ele, meus irmãos. Nós temos um melhor professor, o professor por excelência, que nos ensinou pelo exemplo, que é o melhor ensinamento que nós podemos ter. Que neste dia em que nós homenageamos os professores, nós nunca, jamais nos esqueçamos que nós temos o maior deles dentro de nós. Que os seus exemplos, que a sua lição vivam sempre dentro de nós e que possam se transformar em ações. Jesus é o nosso guia, Jesus é o nosso mestre, que nós aprendamos sempre com ele. Muito obrigada e até a próxima.